Os dedos dele percorriam minha nuca com uma intimidade desconcertante. Meu corpo inteiro reagia a cada toque, a cada sussurro próximo ao meu ouvido. Era absurdo como Rafael conseguia me fazer sentir coisas que eu tinha jurado nunca mais sentir por ninguém. Respira, Lucas. Ele murmurou, seus lábios roçando levemente minha têmpora. Sua mãe está olhando. Engoli em seco e forcei um sorriso, enquanto seus dedos continuavam brincando com meus cabelos na base do pescoço. Era só um papel. Eu precisava me lembrar disso. Cada carinho, cada olhar, cada sorriso cúmplice. Tudo estava no contrato. Nada disso era real. Mas por que então meu coração insistia em bater tão descompassado? Eles estão acreditando? Perguntei num sussurro, virando-me para encará-lo. Foi um erro. Seus olhos, aquele tom de castanho-mel que parecia líquido sob a luz dourada do final da tarde, me capturaram de um jeito que eu não estava preparado. Rafael sorriu e duas covinhas apareceram em suas bochechas bronzeadas. Ele aproximou o rosto como se fosse me contar um segredo. Eles não são os únicos, respondeu. E então, sem aviso, roçou seus lábios nos meus. Foi apenas um toque, suave como o bater de asas de uma borboleta, mas me paralisou. Era nosso primeiro beijo desde que tínhamos chegado a São Vicente, desde que tínhamos fechado aquele acordo absurdo. Foi rápido, profissional, ensaiado. Então por que eu sentia como se o chão tivesse acabado de sumir sob meus pés? 3 semanas antes, eu estava sentado no meu escritório em Londres, olhando fixamente para o e-mail aberto no meu notebook. Fazia 3 minutos que eu não piscava, e meus olhos já começavam a arder tanto quanto meu estômago. Lucas, preciso das alterações no contrato da McAllister para ontem. A voz de Charles, meu chefe, me arrancou do transe momentâneo, mas não do pesadelo real que aquela mensagem representava. Já estou terminando, respondi automaticamente, sem desviar os olhos da tela. O e-mail enviado pelo meu irmão Bruno era curto e devastador. E aí, maninho? Tudo certo para o casamento mês que vem? Estou te mandando a programação oficial. A mamãe está surtando com os preparativos, como sempre. Ah, e só para avisar, o Henrique confirmou presença. Ele vai ser meu padrinho, lembra? Sei que vocês terminaram há um tempo, mas espero que não seja estranho. Aliás, se quiser levar alguém, fique à vontade. Tem espaço na mesa principal para seu... Sum, me avisa. Beijo. Henrique, meu ex-noivo. O homem que me pediu em casamento e então, 2 meses depois, decidiu que não estava pronto para o compromisso. O mesmo que, aparentemente, estava pronto o suficiente para ser padrinho no casamento do meu irmão. E o pior, eu estava solteiro. Completamente, absolutamente, desastrosamente solteiro há mais de 1 ano. Enquanto Henrique provavelmente apareceria com algum modelo fitness de 20 e poucos anos. Fechei os olhos e massageei as têmporas. A última coisa que eu precisava era enfrentar os olhares de pena da minha família inteira, especialmente da minha mãe, Dona Marta, a campeã mundial de indiretas sobre quando você vai se ajeitar na vida, meu filho. Lucas, o contrato. Charles estava parado ao lado da minha mesa agora, braços cruzados e sobrancelha erguida. Desculpe, eu só... Escute, sei que você é meu melhor advogado, mas ultimamente você tem estado distante. Algum problema? Eu poderia ter mentido. Deveria ter mentido. Mas havia algo na expressão genuína de preocupação de Charles que derrubou minhas defesas. Talvez eu precisasse mesmo desabafar com alguém. Meu irmão vai se casar mês que vem. E meu ex vai estar lá, como padrinho. Charles fez uma careta. O ex que te deixou por medo de compromisso? Esse mesmo? E você está indo sozinho? Desviei o olhar para a janela, onde Londres se estendia cinzenta e chuvosa. Sim. Por que não leva alguém? Um amigo, talvez? Charles sugeriu, sentando-se na borda da minha mesa. E quem eu levaria? Você sabe que mal tenho tempo para sair desde que me mudei para cá. Meus únicos amigos são colegas de trabalho e vocês todos me conhecem solteiro e... Contrate alguém. Charles interrompeu com naturalidade, como se estivesse sugerindo que eu pedisse comida pelo telefone. O quê? Contrate um acompanhante. Fazem isso o tempo todo em filmes americanos. Deixei escapar uma risada nervosa. Charles, isso é ridículo. Eu não vou pagar alguém para fingir ser meu namorado. Isso é uma solução prática para um problema temporário.
Ele completou, dando de ombros. Olha, conheço uma agência discreta. Eles fornecem acompanhantes para eventos sociais. Nada de... Você sabe. Só companhia para pessoas que precisam impressionar em festas, ou, no seu caso, evitar o constrangimento familiar. Abri a boca para protestar, mas me calei. A ideia era absurda, completamente maluca, mas também potencialmente genial. Charles rabiscou um site em um post-it e o colou na beirada do meu monitor. Pense nisso. Agora, aquele contrato. Na mesma noite, depois de 3 taças de vinho e uma maratona depressiva de fotos antigas minhas com o Henrique no Instagram, erro clássico pós-separação, eu me vi digitando o endereço que Charles havia me passado. O site era surpreendentemente elegante e profissional. Acompanhante Silva em Associados se apresentava como uma agência de acompanhantes sociais para eventos corporativos e familiares. Nada de conotações sexuais, apenas fotos de homens e mulheres bem vestidos em jantares de gala, lançamentos de livros e eventos beneficentes. Depois de mais uma taça de vinho, criei um perfil e comecei a navegar pelas opções. Havia dezenas de acompanhantes disponíveis, todos com pequenas biografias e especialidades listadas. Foi quando vi Rafael. A foto mostrava um homem de aproximadamente 30 anos, com aquele tipo de beleza que parecia casual demais para ser real. Cabelos castanhos levemente ondulados, pele bronzeada, sorriso fácil com covinhas marcantes e olhos de um castanho-mel quase dourado. A bio dizia que ele era formado em artes cênicas, falava 3 idiomas fluentemente e tinha experiência especial em eventos familiares. Tensos. Perfeito. Antes que a sobriedade ou o bom senso me alcançassem, enviei uma mensagem explicando minha situação e perguntando sobre disponibilidade para um fim de semana completo, incluindo um casamento. Fechei o laptop rapidamente em seguida, como se aquilo pudesse apagar o que eu acabara de fazer. Estou ficando louco, murmurei para o apartamento vazio, me jogando na cama. O álcool e o cansaço logo me arrastaram para um sono inquieto. A resposta chegou na manhã seguinte, junto com minha ressaca. Prezado Sr. Almeida, agradeço seu contato e interesse em nossos serviços. Estou disponível para o fim de semana mencionado e tenho bastante experiência com eventos familiares complexos, especialmente envolvendo ex-parceiros. Sugiro uma reunião prévia para discutirmos detalhes e estabelecermos nossa história. Para uma colaboração convincente, precisamos alinhar informações pessoais e construir uma dinâmica natural. Estou à disposição para um café esta semana. Quanto aos honorários para um evento de fim de semana completo, incluindo casamento, o valor seria de 3.000, com despesas de viagem e hospedagem à parte. Atenciosamente, Rafael Silva. 3.000 libras. Era mais do que eu gastava de aluguel em 2 meses. Completamente insano. E ainda assim, quando pensei na expressão de Henrique ao me ver sozinho, na cara de pena da minha mãe, nas perguntas incessantes dos parentes sobre quando vai ser sua vez, de repente, 3.000 libras não pareciam tanto assim. Respondi marcando um café para o dia seguinte. O café era um pequeno estabelecimento no Sorro, discreto e elegante. Cheguei 15 minutos adiantado, nervoso, como se estivesse em um encontro real. O que era ridículo. Isso era uma transação comercial, nada mais. Pontualmente às 2 da tarde, a porta do café se abriu e Rafael entrou. Ele era ainda mais bonito pessoalmente, vestindo um blazer azul marinho sobre uma camiseta branca básica e jeans escuro. Casual, mas sofisticado. Exatamente o tipo de visual que dizia: sou descontraído, mas tenho bom gosto. Seus olhos encontraram os meus imediatamente, como se soubesse exatamente quem eu era e onde estaria sentado. Com um sorriso confiante, caminhou até minha mesa. Lucas? Sua voz era mais grave do que eu esperava, com um sotaque brasileiro suave. Rafael, respondi, levantando-me para apertar sua mão. A mão dele era quente e seu aperto firme, mas não agressivo. Profissional. É um prazer finalmente conhecê-lo, ele disse, sentando-se à minha frente. Espero não ter me atrasado. Não, foi pontual. Limpei a garganta,
tentando decidir como prosseguir. Como exatamente se inicia uma conversa sobre contratar alguém para fingir ser seu namorado? Rafael pareceu perceber meu desconforto e tomou a iniciativa. Então você mencionou que precisa de um acompanhante para o casamento do seu irmão, onde seu ex-noivo estará presente como padrinho, correto? Assenti, grato por sua abordagem direta. Já fiz isso algumas vezes, ele continuou, com um sorriso tranquilizador. Acredite, não é tão incomum quanto você pensa. As pessoas contratam acompanhantes para eventos familiares o tempo todo. Alguns querem evitar perguntas sobre estar solteiros. Outros querem fazer ciúmes em ex-parceiros. Não é para fazer ciúmes, interrompi rapidamente. É só para não parecer patético. Rafael inclinou a cabeça, estudando meu rosto por um momento. Você não parece nem remotamente patético, Lucas. Algo na maneira como ele disse isso, com tanta naturalidade e convicção, me fez corar. Ridículo. Ele estava sendo pago para dizer coisas assim. De qualquer forma, continuei, precisamos estabelecer algumas regras e... nossa história, como você chamou. Exatamente. Ele tirou um pequeno notebook e uma caneta do bolso interno do blazer. Por quanto tempo estaríamos supostamente juntos? 6 meses parece razoável? Não tão recente a ponto de parecer conveniente, mas também não tão longo que minha família acharia estranho eu nunca ter mencionado você. Rafael anotou algo. Perfeito. E como nos conhecemos? Talvez em um evento de arte? Você mencionou ser formado em artes cênicas. Eu costumava frequentar algumas galerias aqui em Londres. Bom, específico o suficiente para ser crível, vago o suficiente para não nos pegarmos em contradições. E quanto a demonstrações públicas de afeto, qual seu nível de conforto? A pergunta me pegou de surpresa. Bem, precisamos parecer convincentes. Sim, mas tudo dentro dos seus limites. Alguns clientes preferem apenas de mãos dadas e talvez um braço ao redor dos ombros. Outros estão confortáveis com beijos e toques mais íntimos. Engoli em seco. Acho que mãos dadas, braços ao redor da cintura. Talvez um beijo rápido se a situação realmente exigir. Nada, além disso. Entendido. Ele fez mais algumas anotações. E sobre sua família? Alguma dinâmica específica que eu deveria conhecer? Tópicos a evitar? Passei os próximos 20 minutos explicando a Rafael sobre minha família, a personalidade controladora da minha mãe, a relação competitiva com meu irmão, meu pai mais quieto, mais observador. Falei sobre como Henrique e eu tínhamos nos conhecido na faculdade, namorado por 5 anos, ficado noivos, e então como ele tinha terminado tudo 2 meses depois, alegando não estar pronto. Rafael escutou atentamente, fazendo perguntas ocasionais e tomando notas. Havia algo surpreendentemente fácil em conversar com ele. Uma qualidade que imagino ser essencial em sua profissão. E quanto a você? Perguntei finalmente. O que devo saber sobre meu suposto namorado de 6 meses? Ele sorriu, guardando o notebook. O que você quiser. Posso me adaptar à história que for mais conveniente para você. Mas e sobre sua vida real? E se alguém fizer perguntas pessoais? Tenho uma biografia preparada que é próxima o suficiente da minha vida real para ser convincente, mas com detalhes alterados para a privacidade. Nasci no Brasil, me mudei para Londres para estudar atuação, trabalho como consultor de arte para galerias e colecionadores particulares. Moro em Notting Hill, tenho um gato chamado Brando, gosto de cinema francês e comida tailandesa. Brando como Marlon Brando? Ele sorriu e aquelas covinhas apareceram novamente. Exatamente, viu? Já está aprendendo sobre seu namorado. Não pude evitar sorrir de volta. E quanto às suas informações pessoais reais? Isso não faz parte do serviço, Lucas. Seu tom permaneceu leve, mas havia uma firmeza sutil ali. Limites profissionais. Desculpe, não quis ser invasivo. Não se preocupe, é uma pergunta natural. Ele tomou um gole de seu café. Mais alguma dúvida sobre o arranjo? Quando e como prefere receber o pagamento? 50% agora como reserva, o restante após o evento. Posso enviar uma fatura para seu e-mail. E quanto à viagem? Precisaremos voar para São Vicente. Você pode providenciar as passagens ou me reembolsar,
Quanto à hospedagem, ficaremos na casa da minha mãe, interrompi. Ela insistiu, mas não se preocupe. Solicitei quartos separados. Certo. Rafael verificou seu relógio discretamente. Algo mais que precisamos discutir hoje? Hesitei. E se ele quiser reatar? Henrique, quero dizer. Rafael me estudou por um momento, seus olhos subitamente mais atentos. Isso é algo que você quer? Não. Quer dizer, não sei. Provavelmente não. Mas, suspirei. Não estou fazendo isso para reconquistá-lo. Só quero mostrar que estou bem, que segui em frente. Compreendo. Rafael sorriu gentilmente. Não se preocupe. Se seu ex demonstrar qualquer interesse em reatar, lidaremos com isso no momento. Estou lá para apoiá-lo, não para complicar as coisas. Assenti, um pouco envergonhado por minha insegurança transparente. Então, Rafael estendeu a mão. Temos um acordo. Olhei para aquela mão estendida por um segundo antes de apertá-la. Temos um acordo. Nas 3 semanas seguintes, Rafael e eu nos encontramos mais 2 vezes para ensaiar nosso relacionamento. Praticamos pequenas histórias e momentos que poderiam surgir em conversas. Nosso primeiro encontro, primeiras impressões, pequenas brigas, preferências um do outro. Ele era impressionantemente bom nisso, absorvendo cada detalhe que eu mencionava sobre minha vida e incorporando-os naturalmente em nossas histórias fabricadas. Em nosso último encontro antes da viagem, até mesmo praticamos algumas interações físicas casuais, como ele colocaria o braço ao meu redor, como seguraríamos as mãos, a maneira como nos olharíamos. Relaxe, ele dizia toda vez que eu ficava tenso com seu toque. Lembre-se, ninguém questiona um casal que parece confortável um com o outro. Mais fácil falar do que fazer. O simples toque dos dedos dele nos meus me deixava inexplicavelmente nervoso. Não de um jeito ruim necessariamente, mas inquietante. Tenho uma sugestão, disse Rafael em nosso último encontro. Vamos continuar nossa comunicação por mensagens até o dia da viagem, como um casal real faria. Isso tornará tudo mais natural quando estivermos na frente da sua família. Concordei, e nos dias seguintes me vi trocando mensagens diárias com ele. A princípio eram apenas informações práticas sobre a viagem e o evento, mas logo estávamos compartilhando pequenas observações sobre nossos dias, fotos ocasionais e até mesmo piadas internas que surgiram organicamente de nossas conversas. Era estranho como em poucos dias ele já havia se tornado uma presença constante no meu cotidiano. E mais estranho ainda, era como eu já estava começando a esperar ansiosamente por suas mensagens matinais de "Bom dia, querido", sempre com aquela ênfase irônica no "querido" que de alguma forma me fazia sorrir. Na noite anterior à nossa viagem, deitado na cama enquanto fechava as malas mentalmente, mandei uma última mensagem. Nervoso para amanhã? A resposta veio quase instantaneamente. Não se preocupe. Você contratou um profissional, lembra? Descanse bem. Amanhã começa a nossa grande performance. Performance. Era isso que seria, afinal. Uma atuação elaborada para benefício da minha família e, principalmente, do meu orgulho ferido. Então, por que, enquanto adormecia naquela noite, não conseguia parar de pensar em como seria se fosse real? O voo para São Vicente foi surpreendentemente tranquilo, considerando a tempestade de ansiedade que rugia dentro de mim. Rafael sentou-se ao meu lado, lendo um romance de Gabriel Garcia Marques em espanhol, ocasionalmente comentando alguma passagem ou me oferecendo um dos fones de ouvido para compartilhar uma música. Era estranho como ele conseguia parecer tão natural, como se realmente fôssemos um casal viajando juntos, não um advogado nervoso e o homem que ele havia contratado para fingir ser seu namorado. Já pensou no que dirá quando encontrar sua mãe? Rafael perguntou, marcando a página do livro e virando-se para mim. Provavelmente não precisarei dizer muito, respondi com um suspiro. Ela vai fazer todas as perguntas. Muitas perguntas. Você não está preparado para o interrogatório que está por vir. Ele sorriu, aquelas covinhas aparecendo novamente. Acredite, já enfrentei mães muito mais intimidadoras. Uma vez acompanhei um cliente a um jantar com a mãe dele, que era literalmente juíza federal.
Ela passou 2 horas me questionando como se eu estivesse em julgamento. E você sobreviveu? Com louvor. No final da noite, ela estava me mostrando álbuns de fotos do filho e me dando a receita do bolo de chocolate da família. Ele piscou. Tenho meus métodos. Balancei a cabeça, genuinamente impressionado. Você realmente é bom no que faz, não é? Seus olhos encontraram os meus e por um momento algo vulnerável pareceu passar por eles. É só um trabalho, Lucas. Antes que eu pudesse responder, o aviso para apertar os cintos acendeu e o piloto anunciou nossa aproximação para pouso. Último lembrete, disse Rafael afivelando o cinto. A partir do momento em que sairmos deste avião, somos um casal apaixonado de 6 meses. Nada de Sr. Silva ou olhares desconfortáveis quando eu tocar sua mão. Está pronto? Respirei fundo. Pronto como nunca estarei. Ele sorriu e, para minha surpresa, inclinou-se e beijou minha bochecha suavemente. Para praticar, murmurou. O calor daquele beijo simples permaneceu em minha pele durante toda a aterrissagem. Meu filho! O grito de Dona Marta ecoou pelo saguão do pequeno aeroporto antes mesmo que eu pudesse vê-la. Segundos depois, fui envolvido em um abraço apertado que trazia o cheiro familiar de perfume Chanel No. 5 e o vago aroma de massa assando, como se ela tivesse vindo diretamente da cozinha para nos buscar. Mãe, estou sem ar, brinquei, enquanto ela finalmente me soltava. Deixe-me olhar para você. Ela segurou meu rosto entre as mãos. Está magro demais. Não se alimenta direito naquela Londres? E esse cabelo? Precisa de um corte. Mãe, interrompi gentilmente. Quero que conheça alguém. Foi então que ela notou Rafael, parado educadamente a alguns passos de distância, com as malas de nós dois. Seus olhos se arregalaram por um instante, e eu a vi fazer um rápido escaneamento dele, da cabeça aos pés. Aquela avaliação maternal implacável que nenhum parceiro escapa. Este é Rafael, apresentei, estendendo a mão para ele. Sem hesitar, Rafael entrelaçou seus dedos nos meus e se aproximou. Meu namorado. Senhora Almeida, Rafael disse com aquele sorriso encantador, inclinando-se para beijar a mão de minha mãe como se estivesse em um filme dos anos 50. É um prazer finalmente conhecê-la. Lucas fala tanto de você que sinto como se já nos conhecêssemos. Minha mãe, que raramente ficava sem palavras, pareceu momentaneamente atordoada. Então, recuperando-se rapidamente, abriu um sorriso enorme. Rafael, Lucas não me contou que estava trazendo alguém tão charmoso. Ela me lançou um olhar reprovador. Na verdade, ele mal mencionou que estava namorando. Culpa minha. Rafael interveio suavemente. Pedi a ele que fôssemos discretos no início. Meu trabalho com as galerias de arte às vezes atrai atenção demais. Os olhos de minha mãe brilharam com interesse. Galerias de arte? Que fascinante! Você deve nos contar tudo no jantar. O Bruno e a Camila estão ansiosos para conhecê-lo também. Durante todo o trajeto até a casa da minha infância, Rafael encantou minha mãe com histórias sobre exposições imaginárias que havia organizado e artistas famosos que supostamente conhecia. Ela absorvia cada palavra, claramente encantada, enquanto eu observava, dividido entre admiração por sua habilidade e uma pontada estranha de... O quê? Ciúme? Não, isso seria ridículo. Eu não poderia estar com ciúmes da atenção que minha mãe dava ao homem que eu havia contratado para fingir ser meu namorado. Isso seria patético demais, mesmo para mim. A casa estava exatamente como eu lembrava. A grande construção colonial, com suas paredes em tom de creme, as janelas amplas sempre abertas para capturar a brisa do mar, o jardim impecavelmente cuidado, onde minha mãe cultivava suas orquídeas premiadas. O único elemento novo era a faixa pendurada na varanda frontal. Bem-vindos, Bruno e Camila. O grande dia está chegando. Seu quarto está preparado, minha mãe anunciou enquanto entrávamos. Coloquei vocês no antigo quarto de hóspedes, já que tem uma cama de casal. Espero que esteja confortável. Congelei no lugar. Espera, nós vamos dividir um quarto? Minha mãe me olhou como se eu tivesse dito algo absurdo. Claro, filho. Vocês são adultos. Não vou fingir que não sei que dormem juntos. Ela baixou a voz em um sussurro dramático. Não sou antiquada assim. Rafael apertou minha mão discretamente.
Um lembrete silencioso do nosso acordo. É muito gentil da senhora, dona Marta. Tenho certeza de que será perfeito. Enquanto subíamos as escadas carregando nossas malas, inclinei-me para Rafael e sussurrei. Desculpe por isso. Achei que ela nos daria quartos separados. Relaxe. Ele respondeu no mesmo tom baixo. Não seria muito convincente como casal se insistíssemos em dormir separados, não é? Não se preocupe, posso dormir no chão ou improviso algo. O quarto era espaçoso e arejado, com uma grande cama de casal no centro, janelas que davam para o jardim dos fundos e uma decoração que claramente havia sido atualizada recentemente, provavelmente em antecipação à nossa chegada. Aquela mulher pensa em tudo, murmurei, notando até mesmo os novos travesseiros e a colcha que combinava com as cortinas. Sua mãe parece adorável, comentou Rafael, colocando sua mala em um canto. Realmente se importa com você. Ela é intensa, mas sim, se importa. Antes que pudéssemos continuar a conversa, uma batida na porta precedeu a voz animada do meu irmão. Lucas, vocês chegaram? Bruno entrou sem esperar resposta, o sorriso largo tão semelhante ao meu próprio que frequentemente éramos confundidos por primos, não irmãos. 3 anos mais novo, ele sempre fora o mais extrovertido, o mais aventureiro, e agora, o primeiro a se casar. Bruno! Abracei meu irmão apertado, genuinamente feliz por vê-lo. Cara, que saudade! Ele disse, dando tapinhas nas minhas costas. Quando nos separamos, seus olhos já estavam fixos em Rafael, que observava nossa interação com um sorriso educado. E você deve ser o famoso Rafael. Minha mãe já mandou 3 mensagens sobre você desde que pegou vocês no aeroporto. Rafael riu e estendeu a mão. O prazer é meu. Parabéns pelo casamento. Obrigado, cara. Estamos animados e surpresos também. Bruno acrescentou, me lançando um olhar significativo. Lucas nunca mencionou que estava namorando alguém. Foi tudo meio rápido, respondi, sentindo o rubor subir pelo meu pescoço. 6 meses não é tão rápido assim. Rafael corrigiu suavemente, se aproximando para passar o braço ao redor da minha cintura. O gesto casual enviou um arrepio pela minha espinha. Só estávamos curtindo nosso tempo juntos antes de fazer anúncios oficiais. Bruno assentiu, mas seus olhos perspicazes continuavam estudando Rafael com curiosidade. Legal. Bem, Camila está louca para conhecer vocês dois. Estamos tendo um jantar informal hoje à noite, só a família e os padrinhos, para dar as boas-vindas a todos que vieram de fora. Meu estômago afundou. Padrinhos? Quer dizer que... Sim, Henrique chegou ontem. Bruno confirmou, parecendo ligeiramente desconfortável. Olha, eu sei que pode ser estranho, mas ele é meu melhor amigo desde a faculdade, e vocês terminaram há mais de 1 ano, então... Está tudo bem. Interrompi, forçando um sorriso. Somos todos adultos aqui. Rafael apertou minha cintura levemente, um gesto sutil de apoio. Mal posso esperar para conhecer todos, ele disse com naturalidade. Bruno pareceu aliviado. Ótimo. Jantar às 7. Não se atrasem. Ele me deu mais um abraço rápido antes de sair, fechando a porta atrás de si. Assim que ficamos sozinhos, deixei escapar um suspiro pesado e me joguei na cama. Ótimo. Vamos enfrentar Henrique logo no primeiro dia. Rafael sentou-se ao meu lado. Isso não é bom? Melhor arrancar o band-aid de uma vez. Suponho que sim, murmurei, passando as mãos pelo rosto. Só não esperava ter que lidar com isso tão cedo. Ei! Rafael tocou meu ombro gentilmente. Você está pagando por minha presença tranquilizadora, lembra? Vai dar tudo certo. Olhei para ele, para aquele rosto que eu começara a conhecer nas últimas semanas. Havia algo genuinamente reconfortante em sua presença. Talvez fosse apenas seu profissionalismo, mas naquele momento senti-me grato por tê-lo ali. Obrigado, disse simplesmente. Ele sorriu. Para que servem os namorados falsos? Às 7 em ponto, depois de um banho revigorante e uma mudança de roupas, Rafael insistiu que eu usasse a camisa azul marinho que realçava meus olhos. Descemos para o jantar. Minha mão estava suada dentro da dele enquanto nos aproximávamos da sala de jantar, de onde já se ouvia o burburinho de conversas e risadas. Respire, Rafael sussurrou próximo ao meu ouvido. E lembre-se, você está absolutamente deslumbrante.
E seu ex vai se arrepender amargamente por ter deixado você ir. Aquelas palavras, embora parte da performance, enviaram uma onda de confiança pelo meu corpo. Endireitei os ombros e entrei na sala com a cabeça erguida. A primeira pessoa que vi foi Henrique. Ele estava de pé perto da lareira, um copo de vinho na mão, rindo de algo que meu pai havia dito. Estava exatamente como eu lembrava. O cabelo preto cuidadosamente desalinhado, o físico atlético evidente mesmo sob a camisa social, os olhos castanhos que sempre pareciam ligeiramente divertidos com algo que só ele sabia. Nossos olhares se encontraram através da sala, e por um momento foi como se todos os outros desaparecessem. 1 ano de distância, de silêncio, e ainda assim, aquele olhar ainda tinha o poder de fazer meu coração falhar uma batida. Então senti os dedos de Rafael entrelaçados aos meus, seu polegar fazendo pequenos círculos tranquilizadores na parte de trás da minha mão. A sensação me ancorou de volta ao presente. Lucas! Camila, a noiva do meu irmão, se aproximou com um enorme sorriso. Ela era uma mulher deslumbrante, com longos cabelos escuros e olhos amendoados que sempre pareciam sorrir. Que saudade! Aceitei seu abraço caloroso, genuinamente feliz por vê-la. Camila e eu sempre nos demos bem, desde que Bruno a apresentou 3 anos atrás. E você deve ser Rafael. Ela se virou para meu acompanhante com curiosidade evidente. Bruno me contou que o irmão dele finalmente está namorando alguém digno de nota. Rafael riu, aquele som rico e genuíno que eu já começava a reconhecer. Espero estar à altura das expectativas. Oh, você já superou todas elas apenas por existir. Ela brincou, então baixou a voz conspiratoriamente. Lucas tem um histórico terrível em relacionamentos. Ei! Protestei fingindo indignação. Estou bem aqui, sabia? E agradecemos por isso. Meu pai se aproximou estendendo a mão para Rafael. Eduardo Almeida, bem-vindo à nossa casa, rapaz. O prazer é meu, senhor. Rafael respondeu com aquela educação natural que parecia impressionar a todos instantaneamente. Enquanto Rafael conversava com meu pai e Camila, senti um olhar persistente sobre mim. Virei-me levemente e vi Henrique se aproximando, seu sorriso familiar, embora um pouco hesitante. Lucas, ele disse simplesmente quando chegou perto o suficiente. É bom te ver. Henrique, respondi com um aceno de cabeça, orgulhoso de como minha voz saiu estável. Como vai? Bem, bem. Ele passou a mão pelo cabelo, um gesto nervoso que eu conhecia tão bem. Londres está te tratando bem, pelo visto. Antes que eu pudesse responder, senti um braço deslizando ao redor da minha cintura. Rafael estava ao meu lado, seu corpo quente contra o meu, aquele perfume sutil de sândalo e alguma coisa cítrica invadindo meus sentidos. Amor, seu pai estava me contando sobre aquela vez que você tentou construir uma casa na árvore e caiu no meio da construção. Ele disse com um sorriso afetuoso, antes de estender a mão para Henrique. Você deve ser Henrique. Lucas me falou sobre você. A expressão de Henrique era impagável. Uma mistura de surpresa, curiosidade e, se não me enganava, uma pontada de ciúme. É mesmo? Espero que nem tudo tenha sido ruim. Rafael sorriu, aquele sorriso que parecia simultaneamente amigável e levemente predatório. Na verdade, ele quase não fala de você. Rafael Silva, prazer em conhecê-lo. O aperto de mãos entre eles durou 1 segundo a mais que o necessário, como 2 animais se estudando cautelosamente. Era surreal assistir à interação entre meu ex-noivo e o homem que eu estava pagando para fingir ser meu atual namorado. Então, como vocês se conheceram? Henrique perguntou, olhando de mim para Rafael. Numa exposição na Tate Modern, respondeu Rafael prontamente. Lucas estava contemplando uma instalação de arte conceitual com uma expressão tão intensamente concentrada que não pude resistir a perguntar o que ele via ali. E o que ele via? Henrique parecia genuinamente curioso. Rafael riu, olhando para mim com tanto afeto que por um momento até eu quase acreditei em nossa história. Ele disse que via um monumento à pretensão artística moderna. Fiquei tão impressionado com sua honestidade que o convidei para um café. Henrique assentiu lentamente.
Parece bem o estilo do Lucas. Vocês dois vão ficar aí discutindo sobre mim como se eu não estivesse presente? Intervim, tentando manter o tom leve. Desculpe, amor, Rafael disse, inclinando-se para beijar minha bochecha. O contato, embora breve, enviou uma corrente elétrica pela minha pele. Vou pegar uma bebida para nós. Vinho, por favor. Enquanto Rafael se afastava, fiquei novamente sozinho com Henrique. Um silêncio estranho se instalando entre nós. Ele parece legal, Henrique comentou finalmente. Ele é. Mais silêncio. Lucas, o jantar está servido. A voz de minha mãe interrompeu o que quer que Henrique estivesse prestes a dizer. Parte de mim se sentiu aliviada, enquanto outra parte morria de curiosidade. Rafael retornou com 2 taças de vinho, entregando uma para mim com um sorriso suave. Tudo bem? Ele sussurrou enquanto caminhávamos para a mesa. Surpreendentemente, sim, respondi baixinho. Durante o jantar, Rafael revelou-se o namorado perfeito. Ele ria das piadas do meu pai, elogiava sinceramente a comida da minha mãe, fazia perguntas interessadas sobre o trabalho de Camila como arquiteta e ocasionalmente deixava a mão repousar sobre a minha na mesa ou tocava meu joelho sob ela. Cada toque, cada olhar, cada sorriso parecia tão genuíno que eu mesmo começava a esquecer que tudo não passava de uma elaborada performance. Então, Rafael, minha mãe começou enquanto servia a sobremesa. Você e Lucas já conversaram sobre o futuro? Sabe como é, depois de Bruno se casar, a pressão vai toda para o filho mais velho. Ela riu, mas o olhar que me lançou deixava claro que não estava apenas brincando. Rafael não se abalou. Na verdade, dona Marta, estamos aproveitando cada dia como ele vem. Lucas tem uma carreira brilhante em Londres, eu tenho meus projetos com as galerias. Por enquanto, estamos felizes construindo nossa história juntos, sem pressa. A resposta diplomática pareceu satisfazer minha mãe, que assentiu aprovadoramente. Mas notei Henrique observando a interação com uma expressão estranha, quase melancólica. Depois do jantar, enquanto todos se espalhavam pela sala para drinks e conversas, Rafael sussurrou que precisava ir ao banheiro. No momento em que ele se afastou, Henrique apareceu ao meu lado. Podemos conversar? Em particular? Meu estômago deu um nó, mas assenti, seguindo-o até o terraço nos fundos da casa. A noite estava agradavelmente quente, com uma brisa suave trazendo o cheiro do mar. As estrelas brilhavam intensamente no céu limpo, lembrando-me de tantas noites que havíamos passado ali, anos atrás, fazendo planos para um futuro que nunca chegaria. Então, Henrique começou, apoiando-se no parapeito. Você e Rafael parecem sérios. Estamos felizes, respondi simplesmente, sem confirmar nem negar. Ele assentiu, olhando para o céu estrelado. Fico feliz por você, Lucas. De verdade. Obrigado. Um silêncio se estendeu entre nós, carregado de palavras não ditas e perguntas não feitas. Sabe? Ele finalmente continuou. Tenho pensado muito em nós ultimamente, em como terminamos. Meu coração acelerou, mas mantive minha expressão neutra. É mesmo? Sim. E acho que cometi um erro. Aquilo me pegou de surpresa. Em todos os cenários que imaginei para este fim de semana, Henrique, admitindo que havia cometido um erro, não estava entre eles. Henrique! Não. Por favor, deixe-me terminar. Ele interrompeu, virando-se para me encarar diretamente. Eu entrei em pânico. O noivado, todos os planos, a realidade de passar o resto da minha vida com alguém, me assustou. Mas não porque eu não te amava o suficiente. Pelo contrário, ele deu um passo em minha direção, seus olhos buscando os meus na penumbra. Eu fugi porque te amava demais, Lucas, e isso me aterrorizava. O poder que você tinha sobre mim, o quanto eu precisava de você. Ele balançou a cabeça. Só percebi o que tinha jogado fora quando já era tarde demais. Fiquei paralisado, incapaz de processar o que estava ouvindo. Por um ano, eu havia fantasiado com este momento. Henrique admitindo seu erro, implorando por outra chance. Em minhas fantasias, eu sempre o rejeitava friamente, mostrando o quanto havia seguido em frente. Mas agora, com ele realmente ali, vulnerável e sincero, todas aquelas respostas ensaiadas pareciam inadequadas. Por que está me dizendo isso agora? Consegui finalmente perguntar. Porque te ver com ele
Ver como vocês se olham, Henrique suspirou. Me fez perceber o que eu joguei fora, o que poderíamos ter sido. Ele se aproximou mais e pude sentir o calor familiar de seu corpo, o cheiro de seu perfume que um dia eu conhecera tão bem. Se você me dissesse que há uma chance, qualquer chance para nós... A porta do terraço se abriu e Rafael apareceu, seu contorno iluminado pela luz que vinha da sala. Ele parou ao nos ver, claramente avaliando a situação. Desculpe, estou interrompendo? Perguntou, seu tom perfeitamente educado, mas seus olhos fixos em mim, como se tentando ler meus pensamentos. Não, respondi rapidamente, talvez rápido demais. Estávamos apenas relembrando os velhos tempos. Rafael assentiu, mas não se moveu. Henrique deu um passo para trás, passando a mão pelo cabelo novamente. Pense no que eu disse, Lucas. Ele murmurou, antes de passar por Rafael e voltar para dentro. Quando ficamos sozinhos, Rafael se aproximou lentamente. Tudo bem? Ele quer voltar. As palavras escaparam antes que eu pudesse contê-las. Henrique disse que cometeu um erro, que ainda tem sentimentos por mim. Rafael estudou meu rosto na luz suave do terraço. E como você se sente sobre isso? Eu não sei, admiti, apoiando-me no parapeito e olhando para o jardim escuro abaixo. Por um ano, imaginei ele dizendo essas exatas palavras. Foi tudo o que eu quis ouvir depois que ele terminou comigo. E agora? Agora, não sei o que sentir. Virei-me para encarar Rafael. É ridículo, não é? Ele me deixou, me machucou profundamente, e ainda assim, uma parte de mim ainda se importa. Rafael se aproximou, ficando ao meu lado no parapeito, nossos braços quase se tocando. Não é ridículo, é humano. O que você acha que eu deveria fazer? Perguntei, de repente desesperado por orientação. Ele permaneceu em silêncio por um momento, olhando para as estrelas. Não cabe a mim dizer, Lucas. Estou aqui para interpretar um papel, não para fazer escolhas por você. Mas como pessoa, insisti. Como alguém que está de fora da situação. O que você faria? Rafael suspirou, virando-se para me encarar. No luar, seus olhos pareciam quase dourados. Como pessoa, acho que você precisa se perguntar se quer voltar para algo que já terminou ou se está pronto para descobrir o que pode estar à sua frente. Nossas faces estavam muito próximas agora, e senti uma tensão estranha no ar entre nós, algo que não tinha nada a ver com nossa atuação ou com o contrato que nos unia. Rafael, comecei sem ter certeza do que queria dizer. A porta do terraço se abriu novamente, e a voz alegre de Bruno quebrou o momento. Ei, vocês dois! Estamos prestes a fazer um brinde aos padrinhos. Venham! Rafael deu um passo para trás e o momento, o que quer que fosse, passou. Com um sorriso suave, ele estendeu a mão para mim. Vamos? Aceitei sua mão e juntos voltamos para a casa iluminada, deixando as estrelas e o momento não concretizado para trás. As horas seguintes passaram num borrão de brindes, risadas e conversas. Mantive-me ocupado, deliberadamente evitando ficar sozinho com Henrique novamente. Rafael permaneceu ao meu lado, o namorado atencioso e encantador, sua presença uma constante reconfortante em meio ao turbilhão de emoções que eu estava experimentando. Quando finalmente nos retiramos para o quarto pouco depois da meia-noite, o cansaço da viagem e das tensões emocionais do dia me atingiu como uma onda. Desabei na cama ainda vestido, enquanto Rafael fechava a porta atrás de nós. Dia intenso, ele comentou, afrouxando os primeiros botões da camisa. Nem me fale, murmurei contra o travesseiro. Você esteve incrível a propósito. Minha mãe já está planejando nosso casamento, tenho certeza. Rafael riu suavemente. Apenas fazendo o meu trabalho. Ele pegou sua nécessaire e algumas roupas da mala. Vou tomar um banho rápido se não se importa. Claro, fique à vontade. Enquanto ele se retirava para o banheiro anexo, fiquei deitado na cama, ouvindo o som distante do chuveiro e tentando organizar meus pensamentos. O dia havia sido uma montanha-russa emocional. Rever minha família, o reencontro com Henrique, suas confissões no terraço, e mais perturbador que tudo, essa estranha sensação que crescia dentro de mim sempre que Rafael estava por perto. Era confuso, este limbo entre realidade e ficção. Cada toque, cada sorriso, cada olhar entre nós
Era cuidadosamente orquestrado para uma audiência. Mas o que significava quando não havia ninguém assistindo? Como o quase momento no terraço, interrompido pela chegada de Bruno. O chuveiro parou e, alguns minutos depois, Rafael emergiu do banheiro vestindo uma camiseta simples e calças de pijama, o cabelo úmido e mais escuro. Ele parecia diferente assim, mais jovem, mais vulnerável, menos o acompanhante profissional e mais... apenas um homem. Seu turno, ele disse, gesticulando para o banheiro. Tem água quente de sobra. Assenti, pegando meu próprio pijama e nécessaire. O banho ajudou a clarear minha mente e aliviar parte da tensão que havia se acumulado ao longo do dia. Quando voltei ao quarto, Rafael havia improvisado uma espécie de cama no chão, usando cobertores extras que encontrara no armário. "O que está fazendo?" perguntei. Ele olhou para mim como se fosse óbvio. "Preparando onde vou dormir." "Não seja ridículo", respondi, apontando para a cama king size. "Aquela cama é enorme. Podemos dividi-la sem nem mesmo notar a presença um do outro." Rafael hesitou. "Tem certeza?" "Absolutamente. Estou te pagando uma fortuna por este fim de semana. O mínimo que posso fazer é não te fazer dormir no chão." Ele sorriu, aquele sorriso que começava a fazer coisas estranhas com meu batimento cardíaco. Muito gentil da sua parte. Apagamos as luzes e nos deitamos, cada um em um lado extremo da cama, um largo espaço vazio entre nós. O silêncio se estendeu, confortável e ao mesmo tempo carregado de algo não identificável. "Rafael!" chamei depois de alguns minutos, minha voz soando estranhamente alta no quarto escuro. "Sim? Você já se envolveu com um cliente antes?" A pergunta surgiu de lugar nenhum, e imediatamente me arrependi de tê-la feito. Que diabos eu estava pensando? O silêncio que se seguiu pareceu interminável, até que ele finalmente respondeu, sua voz cuidadosamente neutra. "Não, nunca. Seria pouco profissional." "Claro", concordei rapidamente. "Desculpe, pergunta estúpida." "Não é estúpida", ele respondeu suavemente. "É natural ter curiosidade." Outro silêncio se estendeu entre nós. "E você?" Rafael perguntou finalmente. "Ainda tem sentimentos por Henrique?" A pergunta pairou no ar como uma nuvem carregada. Virei-me para olhar o teto, considerando cuidadosamente minha resposta. "Achei que tinha", admiti finalmente. "Mas depois de vê-lo hoje, não sei. É complicado. Uma parte de mim ainda se importa com ele, claro. Passamos 5 anos juntos. Mas outra parte..." "Outra parte?" Ele incentivou quando minha voz desapareceu. "Outra parte de mim se pergunta se não estou apenas apegado à ideia do que tivemos, e não ao que realmente era." Suspirei. Quando ele terminou comigo, eu estava completamente devastado. Construí toda a minha vida ao redor daquele relacionamento, dos nossos planos. E então, de repente, acabou. Acho que nunca realmente processei tudo isso antes de vir para Londres. Rafael ficou em silêncio por um momento. "Sabe o que acho?" "O quê?" "Acho que você é muito mais forte do que imagina." Sua voz era suave, mas firme. "Você reconstruiu sua vida depois que ele partiu. Tem uma carreira impressionante. Um novo começo em uma nova cidade. Isso exige uma coragem imensa." Suas palavras me atingiram em um lugar profundo. Um lugar que eu não sabia que precisava desse tipo de validação. "Obrigado", sussurrei na escuridão. "Não estou dizendo isso como parte do trabalho." Ele acrescentou como se tivesse lido meus pensamentos. "Estou dizendo como alguém que passou a te conhecer nas últimas semanas." Virei a cabeça em sua direção, embora no escuro mal pudesse distinguir seus contornos. "Isso é engraçado, não é? Você provavelmente me conhece melhor que a maioria das pessoas agora." "Parte do trabalho", ele respondeu, mas havia algo em sua voz que não soava completamente profissional. "Você nunca me conta nada sobre você." Observei. "O verdadeiro você. Quero dizer, não a versão que você criou para clientes." Ele suspirou e ouvi o leve farfalhar dos lençóis quando se moveu. "É mais seguro assim, para todos os envolvidos." "Entendo", respondi, embora uma parte de mim quisesse protestar. "Boa noite, Rafael." "Boa noite, Lucas." Fiquei acordado por um longo tempo depois disso, ouvindo a respiração dele gradualmente se aprofundar conforme adormecia,
consciente do calor de seu corpo a apenas um braço de distância e da estranha sensação de vazio que se instalou em meu peito. A manhã seguinte trouxe o caos organizado que sempre precede eventos importantes. A casa estava empolvorosa com os preparativos para o ensaio do casamento e o jantar que o seguiria. Minha mãe estava em modo comandante, distribuindo ordens e verificando listas intermináveis, enquanto Bruno oscilava entre empolgação e nervosismo pré-nupcial. Rafael e eu mal tivemos tempo de trocar mais do que algumas palavras durante o café da manhã, antes de sermos arrastados para nossas respectivas tarefas. Como irmão do noivo, fui designado para uma série de responsabilidades que me mantiveram ocupado a maior parte do dia. Rafael, surpreendentemente, foi imediatamente adotado por minha mãe como assistente não oficial, sua capacidade de charme e eficiência claramente impressionando-a. Várias vezes ao longo do dia, peguei-me observando-o de longe. A maneira como ele ria com minha tia Cecília, como ajudava meu pai a pendurar as últimas decorações, como se agachava para conversar com meus sobrinhos pequenos. Era como se ele realmente pertencesse ali, como se fosse parte da família, e não um estranho que eu havia contratado. E em cada um desses momentos, quando ele percebia meu olhar, sorria para mim através da sala. Um sorriso diferente, mais suave e íntimo do que os que ele oferecia aos outros. Um sorriso que parecia dizer, estou aqui por você. Foi durante um desses momentos que Henrique me encontrou enquanto eu organizava os cartões de lugar para o jantar do ensaio. Seu namorado é bastante popular, comentou, indicando com a cabeça onde Rafael estava ajudando minha mãe com algum arranjo de flores. Ele tem esse efeito nas pessoas, respondi, mantendo o tom leve. Henrique assentiu, pegando um dos cartões de lugar e girando-o entre os dedos. Você pensou no que conversamos ontem? Respirei fundo. Henrique, eu sei. Péssimo timing. Ele deu um meio sorriso autodeprecativo. Sempre fui terrível com timing, não é? Não pude deixar de sorrir levemente. O pior, Lucas, eu sei que provavelmente não tenho o direito de pedir isso, mas podemos conversar? Apropriadamente? Depois do casamento, talvez? Seus olhos encontraram os meus. Aqueles olhos que um dia eu conhecera tão bem. Não estou pedindo nada além de uma conversa. Hesitei. Parte de mim queria recusar imediatamente. Dizer a ele que eu havia seguido em frente, que estava feliz com Rafael. Seria mais simples, mais limpo. Mas não seria verdade, não completamente. E apesar de tudo, eu devia pelo menos honestidade a ele. E a mim mesmo. Tudo bem, concordei finalmente. Podemos conversar depois do casamento. O alívio em seu rosto era palpável. Obrigado. Naquele momento senti uma presença ao meu lado e sabia instintivamente quem era antes mesmo de vê-lo. Rafael colocou a mão em minha cintura, um gesto que já começava a parecer familiar. Sua mãe está procurando por você, ele disse suavemente. Algo sobre as gravatas dos padrinhos não combinarem perfeitamente. O dever me chama, suspirei, levantando-me. Antes de me afastar, olhei para Henrique uma última vez, depois do casamento. Ele assentiu, seus olhos se desviando brevemente para a mão de Rafael em minha cintura, antes de voltar para meu rosto. Enquanto nos afastávamos, Rafael manteve a mão leve em minhas costas, guiando-me pelos corredores movimentados. Tudo bem? Perguntou em voz baixa. Sim, respondi, embora não tivesse certeza se estava. Ele quer conversar após o casamento. Rafael assentiu, seu rosto cuidadosamente neutro. E você concordou? Sim. Ele pareceu querer dizer algo mais, mas apenas assentiu novamente. Sua mãe realmente está tendo um colapso sobre as gravatas a propósito. Não foi apenas uma desculpa. Sorri, grato pela mudança de assunto. Claro que está. É um milagre que ela ainda não tenha desistido e redecorado a igreja inteira. Ainda temos algumas horas. Rafael brincou, seu sorriso voltando. Não subestime Dona Marta. O ensaio foi surpreendentemente tranquilo, considerando o nível de perfeccionismo da minha mãe. A pequena capela estava lindamente decorada e todos desempenharam seus papéis sem grandes contratempos. Como não era parte da cerimônia propriamente dita, Rafael sentou-se na primeira fileira, observando o ensaio.
Cada vez que eu olhava para ele durante o procedimento, encontrava seus olhos já em mim, como se não estivesse prestando atenção em mais nada. Era desconcertante e estranhamente emocionante ao mesmo tempo. O jantar que se seguiu foi uma ocasião alegre em um restaurante à beira-mar. Rafael, como sempre, encantou a todos, contando histórias sobre exposições de arte em Londres e fazendo minha família rir com observações espirituosas. O mais surpreendente, porém, era como ele conseguia mencionar detalhes sobre mim. Meus gostos, hábitos, histórias da minha infância que eu supostamente havia compartilhado com ele, que pareciam perfeitamente autênticos. Como você sabia sobre minha alergia a morangos? Perguntei em voz baixa, quando estávamos momentaneamente sozinhos em nossa mesa. Rafael sorriu enigmaticamente. Você mencionou no nosso segundo encontro, lembra? Quando estávamos discutindo nossa história. Franzi o senho. Não, não mencionei. Tenho certeza. Ele deu de ombros tomando um gole de vinho. Talvez tenha sido sua mãe, então. Antes que eu pudesse insistir, fomos interrompidos por Bruno, que anunciou que era a hora dos discursos. Como irmão do noivo, eu tinha preparado algumas palavras e, surpreendentemente, não me senti nervoso ao me levantar diante de todos. Quando éramos crianças, comecei. Bruno sempre foi aquele que pulava primeiro, o primeiro a pular da pedra mais alta na praia, o primeiro a se aventurar além do quintal, o primeiro a conversar com estranhos em festas. Sorri para meu irmão, que retribuiu com um sorriso idêntico. Eu sempre fui o cauteloso, o que precisava planejar cada movimento. Talvez por isso tenha me tornado advogado. Uma onda de risos suaves percorreu a sala. Mas Bruno sempre soube viver no momento. Então não me surpreende que ele tenha sido o primeiro de nós a encontrar o amor verdadeiro. Ergui minha taça na direção de Camila. Na primeira vez que ele me falou sobre você, Camila, ele disse: acho que encontrei a pessoa com quem quero pular para o resto da vida. E naquele momento, soube que era sério. Os olhos de Camila brilharam com lágrimas enquanto ela apertava a mão de Bruno. Então, um brinde ao meu irmão caçula, que sempre soube que algumas coisas na vida, as mais importantes, não exigem planejamento ou cautela. Às vezes você só precisa pular. Enquanto todos erguiam suas taças, meus olhos encontraram os de Rafael. Ele me olhava com uma expressão que não consegui decifrar. Algo entre admiração e uma melancolia que não parecia ter lugar em seu rosto geralmente seguro. Mais tarde, enquanto a noite avançava e a música ficava mais alta, Rafael me puxou para a pequena pista de dança improvisada. Você nunca me disse que era um orador tão talentoso, comentou, enquanto seus braços deslizavam naturalmente ao redor da minha cintura. Coloquei minhas mãos em seus ombros, sentindo o calor de seu corpo através do tecido fino da camisa. Há muitas coisas que você não sabe sobre mim, respondi, tentando manter o tom leve. Acho que há mais do que eu imaginava. Ele concordou, seus olhos estudando meu rosto com aquela intensidade que eu estava começando a reconhecer. Dançamos em silêncio por alguns momentos, nossos corpos se movendo juntos com uma facilidade que parecia impossível para dois estranhos. Você também disse coisas bonitas, comentei finalmente, sobre nós, nossa história. Ele sorriu, mas o sorriso não alcançou completamente seus olhos. É meu trabalho tornar nossa história convincente. Você é muito bom nisso. Às vezes, ele começou. Então parou, olhando para além do meu ombro por um momento antes de voltar a encontrar meus olhos. Às vezes é mais fácil quando há um elemento de verdade. Meu coração saltou uma batida. O que quer dizer? Antes que ele pudesse responder, a música mudou para algo mais animado, e o momento íntimo se quebrou quando outros casais se juntaram à pista. Rafael recuou um passo, suas mãos deixando minha cintura. Acho que preciso de uma bebida, ele disse, e antes que eu pudesse protestar, desapareceu entre os convidados. Fiquei parado no meio da pista por um momento, sentindo-me estranhamente abandonado, antes de me retirar para a varanda do restaurante. O ar fresco da noite foi um alívio depois do calor da festa. Apoiei-me na balaustrada, olhando para o mar escuro além, as luzes da cidade refletindo-se na superfície da água. Estava confuso, dividido entre pensamentos de Henrique
e sensações inexplicáveis em relação a Rafael. Lugar para um? A voz de Camila me surpreendeu. Claro! Sorri, fazendo espaço para ela na balaustrada. Ficamos em silêncio por um momento, observando a noite. Gostei do seu discurso, ela disse finalmente. Bruno também adorou, embora nunca admita o quanto significou para ele. Obrigado. Falei sério sobre cada palavra. Ela sorriu, olhando-me de lado. Incluindo a parte sobre não ser capaz de pular sem planejar? Ri baixinho. Especialmente essa parte. Não sei, ela disse, inclinando a cabeça na direção do restaurante iluminado, onde Rafael estava agora conversando animadamente com meus primos. Trazer um namorado para conhecer a família inteira, incluindo seu ex, isso me parece um salto e tanto. É complicado, murmurei. Camila me estudou por um momento, seus olhos perspicazes vendo mais do que eu gostaria. Sabe, sempre admirei como você e Bruno são diferentes, mas igualmente intensos em suas abordagens. Ele pula sem olhar. Você analisa cada possibilidade antes de dar um passo. E qual é melhor? Perguntei, meio brincando, meio sério. Nenhum. Ambos podem levar você a lugares incríveis ou a colisões dolorosas. Ela colocou a mão no meu ombro. Mas às vezes, Lucas, você pensa tanto que se esquece de sentir. Engoli em seco, suas palavras atingindo mais perto da verdade do que eu gostaria de admitir. Rafael parece um cara incrível, ela continuou. E a maneira como ele olha para você, como ele olha para mim. As palavras saíram quase como um sussurro. Camila sorriu gentilmente, como se você fosse a única pessoa no mundo que ele realmente vê. Senti um calor se espalhar pelo meu peito, seguido imediatamente por uma onda de confusão. Isso era apenas parte da atuação dele, certo? Seu papel como namorado dedicado. E você olha para ele da mesma forma, ela acrescentou suavemente, quando acha que ninguém está observando. Antes que eu pudesse responder, ela se inclinou e beijou minha bochecha. Obrigada por tornar este fim de semana especial para Bruno. Significa muito para ele te ter aqui. Com isso, ela voltou para a festa, deixando-me sozinho com pensamentos ainda mais confusos do que antes. Quando Rafael e eu finalmente retornamos à casa dos meus pais, após a festa, um silêncio estranho pairava entre nós. Era como se ambos estivéssemos evitando falar sobre o que havia acontecido, ou quase acontecido, na pista de dança. Em silêncio, nos preparamos para dormir. O ritual noturno, estranhamente doméstico para duas pessoas que mal se conheciam. E quando finalmente deitamos, cada um em seu lado da cama, o espaço entre nós parecia ao mesmo tempo vasto demais e insuficiente. Boa noite, Lucas, ele disse baixinho na escuridão. Boa noite, Rafael, respondi, encarando o teto e me perguntando como, em menos de 48 horas, minha vida tinha se tornado tão complicada. E pelo que parecia a 100ª vez naquele dia, lembrei a mim mesmo, isso não é real. Ele está sendo pago para estar aqui, para interpretar um papel. Mas quando finalmente adormeci, não foi de Henrique que sonhei. O dia do casamento amanheceu perfeito. Céu azul, temperatura agradável, uma leve brisa marinha que trazia o aroma de flores e sal. Como se os próprios elementos conspirassem para criar o cenário ideal para Bruno e Camila. Acordei com o som de Rafael se movendo silenciosamente pelo quarto, já vestido com calça social e camisa branca, preparando o resto de seu traje para a cerimônia. Bom dia, ele disse quando percebeu que eu estava acordado. Desculpe se te acordei. Achei melhor me adiantar antes que o caos comece. Sorri, ainda sonolento. Esperto da sua parte. Minha mãe provavelmente já está no 10º item da lista de verificação. 15º, na verdade. Ele corrigiu com um sorriso. Encontrei com ela na cozinha há meia hora. Ela está preocupada com o bolo. Aparentemente há uma rachadura no glacê que arruinará todas as fotos. Não pude deixar de rir. Clássico! E você, já ajudando com as crises matinais? Não está no contrato, sabia? Algo cruzou seu rosto. Uma sombra fugaz que não conseguia interpretar. Gosto da sua mãe. Ela me lembra alguém. Quem? Minha própria mãe. Ele respondeu, surpreendendo-me. Era a primeira vez que mencionava algo genuinamente pessoal. Sentei-me na cama, repentinamente mais desperto. Mesmo?
Como ela é? Rafael pareceu considerar se deveria elaborar, então deu de ombros levemente. Intensa, amorosa, perfeccionista até o último detalhe, um sorriso suave tocou seus lábios. Quando eu tinha 12 anos, ela organizou minha festa de aniversário como se fosse um casamento real. Enviou convites formais, decorou a casa inteira, fez um bolo de 3 andares. Era só uma reunião de crianças para comer pizza e jogar videogame, mas para ela era um evento digno de revista. A imagem era tão vívida e inesperada que me peguei sorrindo. Parece incrível. Foi. Ele concordou. Então consultou o relógio. Você deveria começar a se preparar. Seu irmão pediu para os padrinhos estarem na igreja 1 hora antes. Assenti, levantando-me e pegando minhas coisas para o banho. Quando passei por ele em direção ao banheiro, hesitei brevemente. Havia uma nova intimidade entre nós depois das últimas 36 horas. Algo que transcendia nosso acordo profissional, mas que nenhum de nós parecia pronto para reconhecer. Rafael. Sim. Seus olhos encontraram os meus, expectantes. Perdi a coragem no último segundo. Obrigado por tudo isso. Você realmente está indo além do que combinamos. Ele assentiu, seu rosto voltando àquela expressão profissional. É meu trabalho garantir que pareça real. Certo, respondi, sentindo uma pontada de decepção que não tinha direito de sentir. Seu trabalho. A cerimônia foi absolutamente linda. Bruno, geralmente tão descontraído e brincalhão, chorou abertamente quando Camila entrou na igreja. Ela estava radiante em seu vestido simples, mas elegante. E o amor entre eles era tão palpável que contagiava a todos os presentes. Como padrinho, fiquei ao lado de meu irmão durante toda a cerimônia. De meu lugar no altar, podia ver Rafael sentado na primeira fileira ao lado de meus pais. Várias vezes, durante o serviço, nossos olhares se cruzaram, e havia algo em seus olhos que me fazia questionar tudo o que eu pensava saber sobre nossa situação. Henrique, como outro padrinho, estava a poucos passos de mim. Podia sentir seu olhar ocasional, mas mantive minha atenção firmemente dividida entre a cerimônia e Rafael. Cada vez que olhava para ele, ele sorria aquele sorriso suave que começara a fazer meu coração acelerar. Após a troca de votos, as alianças e o beijo, quando Bruno e Camila foram declarados marido e mulher, senti uma emoção inesperada me dominando. Havia algo profundamente comovente em testemunhar duas pessoas prometendo suas vidas uma à outra, especialmente quando se tratava de meu irmão mais novo, que sempre encarara a vida com tanto entusiasmo e coragem. Na recepção, que ocorreu em uma bela casa de eventos à beira-mar, fui imediatamente envolvido em minhas funções de padrinho, orientar convidados, coordenar com os fotógrafos, garantir que tudo corresse conforme planejado. Rafael, sempre atento, aparecia ao meu lado nos momentos certos com uma bebida fresca ou uma palavra de encorajamento, antes de se misturar novamente com os convidados. Seu namorado é um encanto, comentou minha tia Glória durante um breve momento de descanso. Tão atencioso, e a maneira como ele olha para você, como ele olha para mim? Perguntei, curioso por esta ser a segunda pessoa a mencionar isso. Ela sorriu, seus olhos brilhando por trás dos óculos. Como se você fosse a resposta para uma pergunta que ele nem sabia que estava fazendo. Suas palavras me acompanharam durante a festa, enquanto observava Rafael de longe, conversando animadamente com meu primo de 8 anos, que parecia fascinado com qualquer história que ele estivesse contando. Foi durante o jantar, quando eu estava prestes a me sentar ao lado de Rafael na mesa principal, que Henrique me interceptou. Podemos conversar agora? Perguntou em voz baixa. Só por alguns minutos. Olhei para Rafael, que estava distraído em conversa com Camila. Agora não é o melhor momento, Henrique. Por favor, Lucas. É importante. Seu tom era urgente, seus olhos implorando. Suspirei. 5 minutos. Seguimos para um terraço lateral, parcialmente isolado do barulho da festa. O sol estava começando a se pôr, pintando o céu em tons dramáticos de laranja e rosa, refletindo-se na superfície do oceano ao longe. Estou ouvindo!
disse, cruzando os braços. Henrique respirou fundo. Primeiro quero que saiba que estou genuinamente feliz por você. Rafael parece incrível. Obrigado, respondi cauteloso. Mas também preciso ser honesto, ele continuou. Nunca deixei de pensar em você, Lucas. Este ano sem você foi o pior da minha vida. Senti uma dor familiar no peito, como um eco distante de uma ferida que já havia começado a cicatrizar. Quando terminamos, ele prosseguiu. Eu estava confuso, com medo. Achava que não estava pronto para o compromisso que você merecia, mas a verdade é que estava apenas aterrorizado pela intensidade do que sentia por você. Henrique, não, por favor, deixe-me terminar. Ele deu um passo em minha direção. Sei que provavelmente é tarde demais. Sei que você seguiu em frente, e Rafael parece te fazer feliz de um jeito que talvez eu nunca tenha conseguido. Mas não podia deixar você ir embora sem que soubesse a verdade. Eu nunca deixei de te amar, Lucas. E se houver qualquer chance, por menor que seja, não há. As palavras escaparam de mim com uma certeza que me surpreendeu. Não havia hesitação, não havia dúvida. Apenas clareza cristalina. Henrique piscou, claramente não esperando uma resposta tão direta. Oh, sinto muito, acrescentei mais gentilmente. Você significa muito para mim, Henrique. Sempre vai significar. O que tivemos foi real e importante. Mas acabou. Por causa dele? Perguntou, uma vulnerabilidade em sua voz que raramente demonstrava. Hesitei. A resposta honesta era mais complicada do que ele poderia imaginar. Rafael não era realmente meu namorado. Nosso relacionamento era uma elaborada farsa criada especificamente para este fim de semana. Em 3 dias, ele voltaria para sua vida como acompanhante profissional e eu para minha existência solitária em Londres. E ainda assim, sim, respondi finalmente. Por causa dele, mas também por minha causa, porque finalmente entendi que mereço alguém que não tenha medo de me amar, que não fuja quando as coisas ficam intensas, alguém que enxergue o valor do que temos. Henrique assentiu lentamente, a dor evidente em seus olhos. Ele é um homem de sorte. Eu que sou, respondi automaticamente, surpreendendo a mim mesmo com a sinceridade daquelas palavras. Um silêncio se instalou entre nós, não totalmente desconfortável, mas carregado com o peso de um capítulo finalmente sendo encerrado. Bem, Henrique finalmente disse. Acho que é isso, então. Acho que sim. Ele estendeu a mão. Seja feliz, Lucas. Você merece. Aceitei o aperto de mão, mas então puxei-o para um breve abraço. Você também, Henrique. Quando nos separamos, notei uma figura parada a alguns metros atrás de nós. Rafael estava ali, absolutamente imóvel, uma expressão indiscernível em seu rosto. Sua mãe está procurando por você, ele disse, sua voz cuidadosamente neutra. Algo sobre o brinde do padrinho. Claro, respondi, sentindo uma estranha culpa, embora não tivesse feito nada errado. Estou indo. Henrique assentiu para Rafael e se afastou, deixando-nos sozinhos no terraço. Está tudo bem? Rafael perguntou, aproximando-se. Sim, respondi, e pela primeira vez em muito tempo, realmente estava. Acabei de encerrar um capítulo muito longo da minha vida. Rafael estudou meu rosto. E como se sente? Livre, admiti, como se finalmente pudesse respirar completamente. Algo passou pelo rosto dele, uma emoção rapidamente suprimida. Fico feliz por você. Estendi a mão para ele em um gesto que se tornara estranhamente natural. Vamos! Aparentemente tenho um brinde para fazer. Ele hesitou por um momento, antes de entrelaçar seus dedos nos meus. Vamos! O restante da recepção passou em um turbilhão de música, dança, brindes e celebração. Rafael permaneceu ao meu lado como o namorado perfeito. Atencioso, charmoso, exatamente a pessoa certa para cada momento. E com cada toque, cada sorriso, cada olhar compartilhado, eu me sentia afundando mais profundamente em uma confusão que não sabia como resolver. Porque a verdade começava a se tornar inegável. Eu estava desenvolvendo sentimentos reais por este homem que havia contratado para fingir ser meu namorado. Um homem cuja vida real eu mal conhecia. Um homem que estava sendo pago generosamente para interpretar um papel. Era ridículo. Era patético.
Era exatamente o tipo de comportamento que eu havia jurado a mim mesmo evitar. E ainda assim, quando estávamos na pista de dança, seus braços ao meu redor enquanto nos movíamos ao som de uma balada suave, não conseguia imaginar estar em qualquer outro lugar ou com qualquer outra pessoa. No que está pensando? Ele perguntou baixinho, próximo ao meu ouvido. Parece a quilômetros daqui. Estou pensando em como tudo isso é estranho, respondi honestamente. Como em poucos dias você se tornou uma parte tão natural da minha vida. Seus olhos encontraram os meus, intensos e insondáveis. Parte do meu trabalho é parecer que pertenço, Lucas. Eu sei, murmurei. Você é muito bom no que faz. Um flash de algo. Mágoa? Frustração? Cruzou seu rosto antes que ele pudesse escondê-lo. Sim, sou. A música mudou para algo mais animado, e o momento de intimidade se quebrou quando outros casais se juntaram à pista. Rafael recuou um passo, sua expressão voltando ao sorriso educado e profissional que eu estava começando a odiar. Vou buscar algo para bebermos, ele disse, afastando-se antes que eu pudesse responder. Fiquei sozinho na pista de dança lotada, sentindo-me estranhamente abandonado. Eventualmente, me retirei para uma mesa lateral, observando a festa continuar ao meu redor. Bruno e Camila dançavam como se não houvesse mais ninguém no mundo. Meus pais riam com velhos amigos e Rafael conversava animadamente com minha prima Sofia no bar. Enquanto os observava, uma realização dolorosa me atingiu. Em menos de 24 horas, tudo isto acabaria. Rafael e eu pegaríamos um avião de volta para Londres. Eu transferiria o restante do pagamento para sua conta e nunca mais nos veríamos. Ele seguiria para seu próximo cliente, interpretando o papel de namorado, amante ou o que mais fosse necessário, com a mesma perfeição que demonstrara comigo. E o pior era que eu não tinha o direito de me sentir triste sobre isso. Este era o acordo. Um acordo profissional, pelo qual eu estava pagando uma quantia considerável. Você parece precisar disso mais do que eu. A voz de meu pai me surpreendeu enquanto ele colocava um copo de uísque na minha frente. Obrigado, murmurei, aceitando a bebida. Meu pai sentou-se ao meu lado, seguindo meu olhar, até onde Rafael agora ajudava minha tia Luísa a encontrar sua bolsa perdida. Ele é um bom rapaz, comentou casualmente. Tomei um gole do uísque, sentindo o calor se espalhar por minha garganta. Ele é. Sua mãe está encantada, obviamente. Acho que ela já está planejando outro casamento. Não pude evitar uma risada curta. Claro que está. Meu pai ficou em silêncio por um momento, me estudando com aqueles olhos que sempre pareciam ver mais do que eu gostaria. Sabe, ele disse finalmente, quando conheci sua mãe, trabalhava como motorista da empresa do pai dela. Virei-me para ele surpreso. Esta não era uma história que ele costumava contar. O velho Monteiro quase teve um ataque quando descobriu que sua preciosa filha estava saindo com um simples motorista. Ele continuou, um sorriso nostálgico nos lábios. Tentou nos separar de todas as formas possíveis. Ofereceu-me dinheiro para me afastar. Ameaçou me demitir. O que você fez? Recusei o dinheiro. E quando ele me demitiu, comecei a trabalhar dobrado em 2 empregos para poder continuar levando sua mãe a lugares decentes. Ele riu suavemente da memória. Foram tempos difíceis, mas nunca duvidei do que sentia por ela. Por que está me contando isso agora? Perguntei, embora tivesse uma ideia. Ele inclinou a cabeça na direção de Rafael. Porque vejo o jeito que você olha para ele. E vejo o jeito que ele olha para você. Me lembra muito de mim e sua mãe. 40 anos atrás. Senti um nó se formar em minha garganta. Se meu pai soubesse a verdade, que tudo não passava de uma encenação bem ensaiada. É mais complicado do que parece, pai. Amor geralmente é, ele respondeu simplesmente, mas raramente tão complicado quanto pensamos. Ele apertou meu ombro suavemente antes de se levantar. Não complique o que é simples, filho. A vida já é difícil o suficiente. Fiquei sentado ali, sozinho com minhas reflexões e meu uísque pela metade, enquanto as palavras de meu pai ecoavam em minha mente. Teria sido mais fácil se Rafael fosse apenas um acompanhante medíocre, cumprindo estritamente os termos do contrato. Mas ele havia se tornado muito mais
Tinha encantado minha família, me apoiado através de encontros tensos com Henrique e, de alguma forma, sem que eu percebesse, havia derrubado as defesas cuidadosamente construídas ao redor do meu coração. Mas no final, isso não mudava a realidade. Eu havia contratado alguém para fingir me amar. Quanto mais convincente sua atuação, mais patético eu me tornava por desejar que fosse real. Foi com este pensamento sombrio que o encontrei mais tarde, quando os últimos convidados começavam a se despedir. Ele estava na entrada do salão, ajudando minha mãe a organizar as lembrancinhas para os convidados. "Lucas!" minha mãe exclamou ao me ver. "Estava justamente dizendo a Rafael como vocês formam um casal lindo. Nunca o vi tão feliz quanto neste fim de semana." Forcei um sorriso. "Obrigado, mãe. E Rafael, querido, você é bem-vindo em nossa casa a qualquer momento." Ela continuou, apertando a mão dele afetuosamente. "Não deixe este aqui." Ela apontou para mim. "Ficar muito tempo longe. As festas de fim de ano se aproximam e espero ver vocês dois aqui." "É muito gentil da sua parte, Dona Marta." Rafael respondeu com aquele sorriso encantador. "Adoraria voltar." Quando minha mãe finalmente nos deixou, um silêncio desconfortável se instalou entre nós. "Sua família é incrível," ele comentou finalmente. "Eles realmente gostaram de você." Respondi, um eco de amargura em minha voz que não conseguia esconder completamente. Rafael me estudou por um momento. "Algo errado?" Queria dizer que sim, que tudo estava errado, que este fim de semana havia sido um erro colossal, não porque ele havia falhado em seu papel, mas porque havia sido bom demais nele, porque agora eu sabia como seria ter alguém como ele em minha vida. Alguém atencioso, inteligente, presente. E aquele conhecimento seria um fantasma me assombrando muito depois que nos despedíssemos. Mas em vez disso, apenas dei de ombros. "Cansado. Foi um longo dia." "Claro." Ele assentiu, aceitando minha explicação superficial. "Quer ir embora?" "Por favor." O trajeto de volta para a casa de meus pais foi silencioso. Rafael dirigia o carro alugado com a mesma competência tranquila que demonstrava em tudo o que fazia, enquanto eu observava as luzes da cidade passando pela janela. Quando chegamos, a casa estava silenciosa e escura. Meus pais, provavelmente ainda na festa, aproveitando até o final. Subimos as escadas em silêncio, a familiaridade do gesto surreal considerando que nos conhecíamos há tão pouco tempo. No quarto, comecei a afrouxar minha gravata, exausto física e emocionalmente. Rafael foi direto para sua mala, começando a separar roupas para o dia seguinte, nosso dia de partida. "Devemos estar no aeroporto às 14 horas da manhã", ele comentou, mantendo o tom casual e profissional. "Seu pai se ofereceu para nos levar." "Certo. Já reservei um Uber do aeroporto de Londres para seu apartamento. Deve nos pegar por volta das 19 horas, se o voo estiver no horário." "Você não precisa ir até meu apartamento", respondi. "Pode ir direto para sua casa." Ele parou o que estava fazendo, virando-se para me encarar. "Eu sempre acompanho meus clientes até seu destino final. É parte do serviço." Aquela palavra, clientes, foi como um tapa no rosto. "Claro," murmurei, virando-me para esconder minha expressão. O serviço. Um silêncio pesado se instalou entre nós. "Lucas," ele disse finalmente, sua voz mais suave. "Aconteceu alguma coisa? Você parece diferente desde a recepção." Respirei fundo, tentando organizar meus pensamentos. Quando me virei para encará-lo, encontrei seus olhos preocupados fixos em mim. "Não é nada. Só estou cansado e pensando em como explicar para minha família quando terminarmos." Foi uma mentira parcial. Eu realmente não havia pensado em como explicaria o inevitável rompimento que teria que inventar algumas semanas após retornar a Londres. Mas não era isso que estava me corroendo por dentro. Rafael assentiu lentamente. "Podemos discutir isso. Talvez um afastamento gradual seja melhor. Você pode mencionar que estamos tendo problemas com a distância, que nossas carreiras estão tomando direções diferentes." "Certo," interrompi, incapaz de suportar sua eficiência clínica na elaboração do fim de algo que nunca existiu realmente. "Isso parece bom." Virei-me novamente, fingindo procurar algo em minha própria mala, apenas para ter um momento para recompor minha expressão. "Lucas," sua voz estava mais próxima agora, bem atrás de mim. "Olhe para mim." Relutantemente,
Me virei. Ele estava a apenas alguns passos de distância, seus olhos estudando meu rosto com uma intensidade que quase doía. O que está realmente acontecendo? Nada. Não minta para mim, ele disse suavemente, mas com firmeza. Passei 3 dias fingindo com todos, mas pensei que pelo menos entre nós dois pudéssemos ser honestos. A ironia daquelas palavras, dele falando em honestidade, quando toda a sua existência em minha vida era baseada em uma elaborada mentira, foi demais para mim. Honestos? Repeti, uma risada sem humor escapando de mim. Isso é engraçado vindo de você. Sua expressão endureceu. O que quer dizer? Quero dizer que você é pago para mentir, Rafael. Para ser o namorado perfeito, para encantar minha família, para me fazer parecer menos patético do que realmente sou. As palavras saíam de mim agora, impulsionadas por uma emoção que não conseguia mais conter. E parabéns, você fez um trabalho espetacular. Todos te adoram. Minha mãe provavelmente já está bordando nossas iniciais em toalhas. Ele recuou um passo, como se eu o tivesse esbofeteado. Você me contratou para fazer exatamente isso. Eu sei, exclamei, passando as mãos pelo cabelo em frustração. É esse o problema. Eu te contratei e você cumpriu sua parte perfeitamente. Tão perfeitamente que eu quase... Parei, incapaz de completar a frase. Quase o quê? Ele perguntou, sua voz perigosamente baixa. Nada. Esquece. Virei-me novamente, incapaz de enfrentar seu olhar. Não. Ele insistiu, dando um passo à frente e tocando meu ombro. Termine o que ia dizer. Quando me virei para ele novamente, havia algo quebrando dentro de mim. Todas as defesas, todas as mentiras que eu estava contando a mim mesmo, tão perfeitamente que eu quase acreditei, sussurrei, que quase desejei que fosse real. Seus olhos se arregalaram levemente, e por um momento ele pareceu genuinamente surpreso. A primeira reação verdadeiramente não calculada que eu já vira nele. Lucas, é patético, eu sei, continuei, incapaz de parar agora que havia começado. Pagar alguém para fingir me amar e então desenvolver sentimentos reais. Provavelmente acontece o tempo todo no seu trabalho, certo? Clientes solitários e desesperados confundindo performance com realidade? Pare, ele disse, sua voz tensa. Você não entende. O que não entendo, Rafael? Que tudo isso foi apenas um trabalho para você? Que cada sorriso, cada toque, cada momento em que me senti especial foi apenas você sendo bom no que faz? Senti lágrimas ameaçando se formar e lutei para contê-las. Estou perfeitamente ciente disso. Não, você não está! Ele exclamou, sua própria compostura finalmente se quebrando. Você não tem ideia do que estou sentindo, do que tenho sentido desde que te conheci. E o que seria? Perguntei, um fio de esperança irracional se acendendo contra minha vontade. Rafael me olhou por um longo momento, como se debatendo internamente. Então, com um suspiro pesado, sentou-se na beira da cama. Eu nunca deveria ter aceitado este trabalho, disse ele, quase para si mesmo. Por quê? Porque quebrei todas as minhas regras. Ele levantou o olhar para mim. Nunca mesclo minha vida pessoal com trabalho. Nunca compartilho informações reais sobre mim. E nunca, jamais, me envolvo emocionalmente com um cliente. Meu coração acelerou. O que está dizendo? Estou dizendo que não tive que fingir, Lucas. Ele respondeu, sua voz mais suave agora. Não como você pensa. No começo, sim. Era apenas um trabalho. Mas então, algo mudou. Quando? Sussurrei, quase com medo da resposta. No nosso segundo encontro, quando você passou quase 1 hora me contando sobre aquela vez que defendeu um cliente pro Bono porque acreditava que ele havia sido injustamente acusado. A paixão nos seus olhos, a maneira como você se importava tanto. Ele balançou a cabeça, um sorriso triste nos lábios. Ninguém me contrata para ouvir histórias sobre casos jurídicos complexos. Normalmente querem que eu seja decorativo, não atento. Mas você queria que eu te conhecesse de verdade, para que nosso relacionamento parecesse autêntico. Lembrei-me daquele dia, de como havia me empolgado explicando a ele os detalhes do caso, e como ele havia feito perguntas inteligentes, genuinamente interessado. E então, cada vez que nos encontrávamos, cada mensagem que trocávamos,
Eu me pegava esperando ansiosamente por nosso próximo contato. Ele continuou. Comecei a realmente querer saber mais sobre você, não apenas para construir nossa história de fachada. Ele se levantou novamente, aproximando-se de mim com uma vulnerabilidade em seus olhos que nunca havia visto antes. Quando conheci sua família, quando vi como você se importa com eles, como você é gentil mesmo quando está nervoso, foi quando percebi que estava em sérios problemas. Um riso sem humor escapou dele. Eu, o acompanhante profissional que nunca se envolve, completamente apaixonado por um cliente. A palavra apaixonado pairou no ar entre nós, carregada de possibilidades e perigos. Por que não disse nada? Perguntei, minha voz quase um sussurro. O que eu poderia dizer? Ele deu de ombros um gesto impotente. Ei, sei que você está me pagando para fingir ser seu namorado, mas adivinha só, não estou mais fingindo? Como isso soaria? Como a verdade, respondi simplesmente. Nossos olhares se encontraram e algo passou entre nós. Reconhecimento, compreensão e uma pergunta silenciosa que nenhum dos dois ainda tinha coragem de fazer em voz alta. E agora? Ele perguntou finalmente. Era minha chance de ser corajoso, de pular sem olhar para baixo como meu irmão sempre fizera. Agora, respondi dando um passo em sua direção. Acho que deveríamos parar de fingir. O que isso significa exatamente? Rafael perguntou, seu olhar intenso fixo no meu. Significa que quero conhecer o verdadeiro Rafael, não o personagem que você criou para este fim de semana. Quero saber quem é você quando não está trabalhando, o que gosta de fazer nas manhãs de domingo, que músicas você ouve quando está sozinho. Tomei coragem e toquei seu rosto levemente. Quero te conhecer, de verdade. Um sorriso lento se formou em seus lábios. Não o sorriso profissional e calculado que eu havia visto tantas vezes, mas algo mais suave, mais vulnerável e infinitamente mais bonito. Meu nome verdadeiro é Rafael Silva. Ele começou, sua voz baixa. Não alterei isso. Nasci em Recife, não em São Paulo. Vim para Londres para estudar teatro, mas acabei trabalhando em uma galeria de arte para pagar as contas. Comecei como acompanhante há 3 anos, após um término difícil que me deixou sem vontade de relacionamentos reais. Cada palavra parecia um presente. Pequenos fragmentos do homem real emergindo de trás da fachada profissional. Gosto de jazz antigo, café preto pela manhã e tenho uma gata chamada Audrey, não um gato chamado Brando. Audrey como Audrey Hepburn? Perguntei com um sorriso. Como Audrey Hepburn, ele confirmou retribuindo o sorriso. E nas manhãs de domingo, gosto de caminhar por Notting Hill quando as ruas ainda estão vazias. Então compro pão fresco na padaria da esquina e leio no parque, se o tempo permitir. Dei mais um passo à frente, eliminando quase completamente o espaço entre nós. Parece um programa perfeito. Poderia ser, ele respondeu, seu olhar nunca deixando o meu. Se você quisesse se juntar a mim algum dia, eu gostaria muito, sussurrei. Seus olhos caíram para meus lábios e então voltaram aos meus olhos como se pedindo permissão. Lentamente, eliminei o último espaço entre nós e o beijei. Não foi como o beijo encenado na frente da minha mãe no primeiro dia, ou os pequenos beijos na bochecha que havíamos trocado para manter as aparências. Este beijo foi real, hesitante no início, depois mais profundo, mais verdadeiro, à medida que suas mãos encontravam minha cintura e as minhas se enredavam em seu cabelo. Quando finalmente nos separamos, ambos respirando com dificuldade, ele encostou sua testa na minha. Sempre imaginei como seria te beijar de verdade, ele murmurou. E como foi? Um sorriso lento se espalhou por seu rosto. Muito melhor do que eu jamais poderia ter imaginado. Rimos juntos, o alívio e a felicidade de finalmente sermos honestos um com o outro, nos envolvendo como um cobertor quente. Sabe, comentei enquanto seus dedos traçavam padrões suaves em minha nuca. Acho que devo a Charles um grande agradecimento. Charles? Meu chefe. Foi ele quem sugeriu que eu contratasse um acompanhante para o casamento. Rafael riu, o som rico e genuíno que eu estava aprendendo a adorar. Reminde-me de mandar flores para ele. Na verdade, acrescentei, mais sério agora.
Acho que temos algumas coisas a resolver. Seu trabalho para começar. Ele assentiu, sua expressão também ficando mais grave. Você tem razão. Não posso continuar como acompanhante se vamos tentar algo real. E é isso que queremos? Algo real? Rafael me estudou por um longo momento, seus olhos percorrendo meu rosto como se quisesse memorizar cada detalhe. Eu quero, ele disse finalmente. Mais do que deveria. Mais do que faz sentido depois de tão pouco tempo. Mas sim, Lucas, quero algo real com você. Sorri, meu coração mais leve do que havia estado em muito tempo. Então, o que faremos a partir de amanhã? Bem, primeiro vou te devolver todo o dinheiro que me pagou. Ele começou com um pequeno sorriso. Isso não é necessário. É absolutamente necessário. Ele interrompeu firmemente. Não quero que o início do nosso relacionamento tenha qualquer traço de uma transação comercial. Assenti, compreendendo seu ponto de vista. E depois? Depois, ele sorriu, seus olhos brilhando. Que tal aquele café de domingo que mencionei? Podemos começar devagar, conhecer um ao outro propriamente, sem pressão e sem prazos. Isso soa perfeito, concordei, inclinando-me para beijá-lo novamente. E ali, no quarto da minha infância, na véspera de nosso retorno a Londres, percebi que o que havia começado como um contrato de conveniência havia se transformado em algo que nenhum dinheiro poderia comprar. Uma chance genuína de amor. Epílogo. 6 meses depois. Tem certeza de que não estamos atrasados? Perguntei, verificando meu relógio pela terceira vez em 5 minutos. Rafael riu, ajustando minha gravata com aqueles dedos habilidosos que eu havia aprendido a amar tanto. Relaxe. Chegamos com tempo de sobra. Estávamos nos preparando para o jantar de aniversário de casamento de Bruno e Camila, um evento íntimo para familiares e amigos próximos. Desta vez, eu não precisava fingir estar em um relacionamento feliz. Estava realmente em um. Os últimos 6 meses haviam sido uma jornada de descoberta. Rafael havia renunciado a seu trabalho como acompanhante e voltado à sua verdadeira paixão, o teatro, conseguindo um papel em uma produção off-West End, que estava recebendo críticas bastante positivas. Eu havia sido promovido a sócio júnior em meu escritório de advocacia, o que significava mais responsabilidades, mas também mais flexibilidade. Começamos exatamente como ele havia sugerido, com um café de domingo em Notting Hill, caminhadas pelo parque, conversas longas e honestas sobre nossas vidas, nossos medos, nossos sonhos, sem cronômetros, sem contratos, apenas 2 pessoas genuinamente interessadas em conhecer uma a outra. E com cada dia que passava, cada história compartilhada, cada momento juntos, a certeza crescia. O que tínhamos era real e estava apenas começando. Como estou? Perguntei, ajustando o blazer uma última vez diante do espelho. Rafael parou atrás de mim, colocando as mãos em meus ombros e encontrando meu olhar no reflexo. Perfeito! Respondeu, com aquele sorriso que ainda fazia meu coração acelerar. Absolutamente perfeito. Virei-me em seus braços, envolvendo-o em um abraço. Obrigado. Pelo quê? Por dizer sim a um trabalho estranho há 1 ano atrás. Por ser honesto quando poderia ter simplesmente continuado atuando. Por me dar uma chance. Seu sorriso se suavizou. Deveria estar agradecendo a você por ter a coragem de admitir o que estava sentindo, mesmo quando parecia impossível. Acho que ambos fomos corajosos, cada um à sua maneira. Respondi. Sabe o que isso significa? Ele perguntou, olhos brilhando com alegria. Significa que esta noite, quando sua mãe inevitavelmente perguntar quando vamos nos casar, podemos dizer que estamos considerando seriamente o assunto. Ri, embora meu coração tenha saltado com a implicação. Estamos? Rafael me puxou para mais perto, seus olhos fixos nos meus. Eu estou, se você estiver. E naquele momento, soube com perfeita clareza que algumas vezes o amor começa nos lugares mais inesperados, até mesmo em um contrato que nunca foi destinado a ser mais do que uma farsa temporária. Beijei-o suavemente, selando uma promessa não falada entre nós. Estou. Na mesa da minha sala, em um pequeno porta-retratos, estava uma foto nossa do casamento de Bruno.
nosso primeiro fim de semana juntos. Na imagem, Rafael tinha o braço ao redor da minha cintura e ambos sorríamos para a câmera, interpretando o papel de casal apaixonado. A diferença é que agora não era mais uma interpretação, era nossa realidade, e foi assim que descobri a lição mais importante de todas. Às vezes, para encontrar amor verdadeiro, você precisa primeiro estar disposto a admitir que o merece, mesmo que o caminho até lá comece com um contrato.